Na missa inaugural, de início de pontificado, Bento XVI disse essas palavras que gostaria de ler para vocês. Como nos sentimos abandonados após o falecimento do Papa João Paulo II. Ora, se ele ousou dizer isto, nós podemos ousar dizer isso também a ele. Ele que, diante de Deus, renunciou ao seu pontificado e nos tomou todos de surpresa. Nós podemos dizer: Santo Padre, nós vamos sentir sua falta no Dia Mundial da Juventude, na Jornada Mundial da Juventude. Eu sei que virá um outro Papa, eu sei que a igreja continua, eu sei que o sucessor de Pedro virá. Nós iremos acolher o novo Papa com a mesma fé, nós iremos acolher o novo Papa com o mesmo carinho, com o mesmo entusiasmo que nós acolheríamos Bento XVI. Mas nós precisamos respeitar o momento do nosso coração. E o momento do nosso coração é um sentimento de nostalgia, de despedida, de dizer: não vá. Por quê? Porque exatamente nós amamos. E porque amamos, vamos sentir falta, não é verdade? Porque amamos, aprendemos a amar Bento XVI, vamos sentir falta. Então seria muito triste que no nosso coração houvesse um sentimento do: o Papa renunciou, já vai tarde. Tanto faz, qualquer Papa serve. Não, não é assim que filhos reagem à notícia de que o seu pai vai ter que se retirar agora. Meus irmãos, essa espécie de solidão. No entanto, esses dias agora, quando eu assisti à última missa em público do Papa Bento XVI, na quarta-feira de cinzas, me veio um estalo que a providência divina preparou tudo. É interessante como Deus tem suas datas. Nem Bento XVI, nem os cerimoniários dele pensavam nisso. Mas quando eu vi aquela missa de quarta-feira passada na televisão, iniciando com a ladainha de todos os santos, imediatamente teve um flashback. Eu voltei lá atrás. Fui lá para trás, no início do pontificado. Vejam a homilia de início de pontificado de Bento XVI. Vejam como é que ele começou o seu pontificado. São as primeiríssimas palavras dele como sucessor de São Pedro. Ele diz assim: por 3 vezes acompanhou-nos nestes dias tão intensos o canto da ladainha dos santos. Durante os funerais de João Paulo II, por ocasião da entrada dos cardeais em conclave, e também hoje, no início do pontificado dele, quando cantamos com a invocação Tu illum adiuva, assistindo o novo sucessor de Pedro. Ou seja, a ladainha de todos os santos estava lá. Na hora que pegaram o caixão de João Paulo II para trazer até a Praça de São Pedro para a missa de sepultamento, a ladainha de todos os santos. Na hora que os cardeais entraram na Capela Sistina em conclave, a ladainha de todos os santos. Na hora que Bento XVI estava para subir no trono de Pedro pela primeira vez, a ladainha de todos os santos. E agora, por providência, porque não existe coincidência, quando o Papa renuncia, sua última missa, a ladainha de todos os santos. E isso foi uma coisa totalmente da providência divina. Por quê?
Porque aquela ladainha estava lá por uma outra razão. É que todos os anos o Papa inicia a quaresma saindo do mosteiro beneditino de Santo Anselmo em procissão, cantando a ladainha de Todos os Santos na direção do convento dominicano de Santa Sabina, no Monte Aventino. E ali acontece a missa de quarta-feira de cinzas. Acontece que este ano, porque o Papa renunciou e havia tanta gente querendo participar da missa do Papa, eles cancelaram a missa lá no Aventino e fizeram a missa em São Pedro. Mas o livreto já estava pronto. E o livreto previa uma procissão. Então o que é que eles fizeram? Fizeram a procissão da porta da Basílica até a cátedra, até o altar da confissão, cantando a ladainha de Todos os Santos. Por que é que eu estou notando esta questão da ladainha de Todos os Santos? Porque a ladainha de Todos os Santos é a resposta de Bento XVI a este sentimento de solidão que ele sentiu com a morte de João Paulo II, e portanto é também essa a resposta do sentimento de solidão que nós hoje vivemos. Ele diz assim: eu ouvi este canto orante cada vez de um modo completamente singular, com um grande consolo no meu coração. Como nos sentimos abandonados, aquela frase que eu já citei para vocês, como nos sentimos abandonados após o falecimento de João Paulo II. O Papa que durante 26 anos foi nosso pastor e guia no caminho através dos nossos tempos. Ele cruzou o limiar para outra vida, entrando no mistério de Deus. Agora vem a frase: mas não deu este passo sozinho. Quem crê nunca está só. Nem nesta vida, nem tampouco na morte. Gente, é isso que eu queria dizer para vocês hoje. E essa mensagem: quem crê nunca está sozinho. Quem crê está junto com uma multidão maravilhosa de anjos e de santos. Nós que estamos preparando esse Dia Mundial da Juventude, e que certamente a comissão organizadora, mais do que ninguém, sente o peso da responsabilidade, o peso de preparar esse Dia Mundial da Juventude. E agora que o Papa renunciou, o peso aumenta. Nós, como católicos, que sentimos esse sentimento de abandono, de solidão, não estamos sozinhos, porque nós temos conosco os santos. Nós temos conosco os santos. A ladainha de Todos os Santos indica que nós estamos juntos. E é por isso, meus irmãos, que eu gostaria de convocar o Brasil inteiro. Eu não sou ninguém para convocar, mas certamente esse é o sentimento da igreja. Então eu quero ser aqui a voz da igreja. Eu quero convocar você que está me ouvindo, onde quer que você esteja no Brasil, para rezar junto com os santos de Deus pela eleição do novo Papa e pela Jornada Mundial da Juventude. A nossa oração, você vai dizer: padre, mas a minha oração ela não é nada. Eu vou dizer: a sua oração não é nada, mas junto com a oração dos santos, ela é algo extraordinário. Essa oração intercessora que pede, que suplica a Deus que intervenha com a sua graça, nos dando um novo Papa e nos dando um encontro desse novo pastor, desse novo guia do rebanho aqui no Brasil. O Brasil foi abençoado, escolhido por Deus. O Brasil foi agraciado
por ser o primeiro país que irá receber a visita do Papa, gente. Isso é extraordinário. O próximo Papa terá o Brasil como sua primeiríssima meta. Isso é grandioso para nós. É uma eleição de Deus, é uma escolha de Deus para nós. Mas, meus filhos, vejam, nós precisamos alcançar isso do coração de Deus através da nossa intercessão. Deus quer que nós, de joelhos no chão, nesse tempo de quaresma, façamos uma grande súplica pelo novo Papa. É interessante, nada é coincidência, tudo é providência. Bento XVI, ao renunciar, fez com que nós vivêssemos essa quaresma de uma forma bem diferente. O que é um conclave? O que é a eleição dos cardeais? A eleição dos cardeais é um retiro espiritual. Eles se fecham para o mundo. Eles se recolhem para poder rezar e para poder, iluminados pelo Espírito Santo, escolher o novo Papa. É claro que existem negociações, é claro que existem conversas, diálogos, é claro que existe conhecimento mútuo para se escolher o novo Papa, mas tudo isso é feito na fé. Nós temos que compreender que aqueles cardeais são homens de fé e eles se reúnem em conclave, fechados para estar em retiro e para rezar. Agora, de forma extraordinária, Bento XVI nos deu um presente. Ele provocou um conclave com a sua renúncia, que acontecerá na quaresma, que é um tempo em que toda a igreja, presta atenção, toda a igreja entra em retiro. Todos nós estamos de retiro, é o retiro da quaresma. Todos nós entramos na quaresma como tempo de recolhimento. É um tempo não de estarmos dispersos, mas é um tempo de penitência, de mais oração, de caridade. É um tempo em que a igreja inteira está juntando os seus esforços espirituais. Então a igreja inteira agora, nessa quaresma, coloca os seus esforços espirituais, o seu jejum, a sua abstinência, a sua oração, a sua caridade, a sua esmola. A igreja inteira coloca tudo isso diante do altar de Deus e diz: recebe, Senhor, a nossa oração pelo Santo Padre, pelo colégio dos cardeais, para que nos dê um novo pastor, e pela igreja do mundo inteiro, e nós aqui no Brasil, por esta jornada mundial da juventude. Vejam, meus irmãos, é fantástica a sincronia de Deus. Deus tem suas datas. Deus tem as suas datas. Eu recordava nesses dias uma coisa que eu experimentei no Rio de Janeiro. Vocês sabem que eu tenho uma gratidão muito grande por um arcebispo falecido do Rio de Janeiro, Dom Eugênio de Araújo Sales, que eu posso considerar mesmo como meu pai espiritual, como que o meu grande formador, grande modelo, na sua fidelidade ao Papa, na sua fidelidade à igreja. E Dom Eugênio, todas as vezes que havia um jogo do Brasil, quando o Brasil ia jogar no futebol, na Copa do Mundo, ele assistia o jogo na televisão, no quarto dele, no Alto do Sumaré. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe onde é o Alto do Sumaré, não é? Quem não conhece, imagine lá o Corcovado, o Cristo Redentor, que está lá no Corcovado, não é? É naquela altura mais ou menos, seguindo aquela cadeia de montanhas onde está o Cristo Redentor, um pouquinho mais para o outro lado está o Sumaré, fica naquela altura. No Alto do Sumaré, você vê a cidade de lá de cima, da residência do cardeal, onde aliás o bem-aventurado
Papa João Paulo II ficou hospedado várias vezes naquela mesma residência do Alto do Sumaré. De lá do Alto do Sumaré, você vê lá embaixo a Baía da Guanabara, vê a cidade do Rio de Janeiro, a ponte Rio-Niterói, logo ali perto o Maracanã. E Dom Eugênio, ele assistia aos Jogos do Brasil de lá do quarto dele. Mas Dom Eugênio tinha um ritual, que era o seguinte: ele assistia o jogo, preferencialmente sozinho, porque ele ficava muito ansioso assistindo o jogo, e ele ficava meio nervoso, então ficava lá na frente da televisão torcendo, no quarto dele sozinho. Quando o Brasil fazia um gol, Dom Eugênio corria para a sacada da casa dele para ouvir o povo do Rio de Janeiro torcendo lá embaixo. E era impressionante. Eu estive lá uma vez, durante um jogo do Brasil, era a Copa do Mundo. Gol do Brasil, era impressionante você sair lá na sacada e ouvir a cidade do Rio de Janeiro torcendo, aquelas vozes, você ouvia as vozes das pessoas. É impressionante, é altíssimo lá. A altura do Sumaré é enorme, mas você ouvia a cidade que gritava de alegria. Impressionante aquilo. Eu estou citando isso para nós entendermos o que é nós rezarmos junto com os santos. A minha voz sozinha não chega no Alto do Sumaré. A minha voz sozinha, um carioca que grita lá embaixo, na cidade, a voz dele não ecoa no Sumaré. Mas um povo inteiro bradando, um povo inteiro clamando, um povo inteiro dando um grito de júbilo, chega às alturas. Isto é o mistério da comunhão dos santos. Esta é a alegria de saber que nós não estamos sozinhos, que quando nós rezamos, quando nós pedimos, quando nós intercedemos, nós estamos juntos com os santos. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero aqui dizer para você isso. Nós que estamos preparando o Dia Mundial da Juventude, as duas intenções especialíssimas que nós precisamos rezar junto com os santos de Deus nessa quaresma são essas. Primeiro, a eleição do novo Papa, a eleição do novo Romano Pontífice. Que Deus tenha misericórdia de nós, ilumine os senhores cardeais reunidos em conclave e nos dê um pastor, para que nós não sejamos como ovelhas sem pastor, porque a palavra da Escritura é essa: fira o pastor que se dispersará o rebanho. Nós queremos pedir a misericórdia de Deus e dizer: dai-nos, Senhor, um Pai, conforme o vosso coração. É claro que o diabo quer atrapalhar, é claro que o diabo quer pôr a colher na panela. Quanta coisa estão dizendo na imprensa esses dias, é ou não é verdade? A gente não sabe em quem acreditar. Uma hora falam de um complô, outra hora, não é? Falam que o Papa traiu, outra hora dizem que o Papa era fraco, outra hora dizem que o Papa é maquiavélico. É uma coisa assim absurda o que a gente vê na imprensa. Mas a gente compreende, sabe por quê? Porque essas pessoas que escrevem, elas não creem, elas não têm fé, elas não entendem o que é um Papa. Para eles o Papa é um poderoso. Para nós, o Papa
é um ungido, um escolhido de Deus que Deus coloca à frente do seu rebanho para que as ovelhas não se dispersem. Então é claro que os jornalistas não têm essa visão espiritual, mas nós temos. E agora eu vou dizer uma novidade para vocês: Satanás também tem visão espiritual. Entende? Satanás também tem uma visão espiritual. Ele entende que o conclave é muito mais do que um jogo de poder humano. Ele entende que o que está em jogo lá é a salvação das almas, e esse é o negócio dele. Ele quer atrapalhar a salvação das almas. Então Satanás quer pôr a colher, ele quer semear a discórdia, ele quer semear a divisão. E por que os jornalistas dizem tantas coisas estapafúrdias esses dias? Porque eles sabem que os cardeais também estão lendo jornais, e eles querem influenciar de alguma forma, eles querem fazer alguma coisa, eles querem interferir na vida da igreja. É uma luta espiritual. A quaresma é isso, não é? Uma luta espiritual. Jesus vai para o deserto para ser tentado, mas a tentação é a forma de comprovar a virtude dos justos. Então vamos nessa luta espiritual rezar pelo Santo Padre, porque nós precisamos suplicar e alcançar do coração de Deus um pastor, conforme o coração de nosso Senhor. A segunda intenção especialíssima desse tempo da quaresma é a intenção do Dia Mundial da Juventude. Gente, o Dia Mundial da Juventude é um momento da graça de Deus para tantos jovens. Eu conheço pessoalmente conversões, vocações, pessoas que mudaram de vida por causa do Dia Mundial da Juventude. É que nós brasileiros, a grande maioria de nós brasileiros, nunca participou do Dia Mundial da Juventude. Vários participaram, mas a esmagadora maioria não participou. Mas o diabo enxerga o perigo que é você colocar o Papa junto com os jovens e os jovens junto com o Papa. Por quê? Porque o Papa dá aos jovens uma paternidade espiritual. Vocês se lembram no sepultamento de João Paulo II? Aquela fila enorme, aquela fila imensa de pessoas para ver o corpo de João Paulo II. Os jornalistas impressionados iam lá para a fila perguntar para os jovens: escuta, mas por que vocês estão fazendo aqui? Esse Papa era um conservador, esse Papa era um quadrado, esse Papa era contra tudo aquilo que os tempos modernos professam, era um Papa contra o divórcio, contra a camisinha, contra o casamento gay, contra o aborto. Por que vocês estão aqui seguindo esse Papa? E a resposta dos jovens foi extraordinária. Os jovens diziam: é verdade, nós nem sempre obedecemos aquilo que ele nos disse, mas um pai é assim, um pai diz aquilo que a gente não quer ouvir. O pai diz aquilo que a gente precisa. E hoje nós nos sentimos órfãos porque esse pai foi embora. Meus irmãos, o diabo sabe disso. O exorcista de Roma, que agora já se aposentou, o padre Gabriel Amorti, depois da morte de João Paulo II, ele atestou que quando o nome do Papa João Paulo II era invocado no exorcismo, o demônio, ele esperneava. Vocês sabem que faz parte do exorcismo invocar nomes de santos que exorcizam aquele demônio. Então o nome de Jesus tem muito poder no exorcismo. O nome de Maria tem muito poder no exorcismo. O nome de vários santos tem poder no exorcismo. Então, antes mesmo de João Paulo II ser beatificado, o padre Gabriel Amorti
experimentou invocar o nome de João Paulo II durante um exorcismo. E quando ele invocava o nome de João Paulo II, o demônio estribuchava, esperneava, recalcitrava. E o padre Gabriel Amorti um dia, usando a autoridade de exorcista, perguntou para o demônio que estava lá: por que é que vocês odeiam tanto o nome de João Paulo II? E o demônio disse: porque ele tirou muitos jovens de nós. Eis aí, ele tirou muitos jovens de nós. A derrota. Eis aí a grandeza espiritual da Jornada Mundial da Juventude. Eis aí a grandeza espiritual. Por isso nós precisamos rezar, precisamos clamar, alcançar do coração de Deus a conversão desses jovens na Jornada Mundial da Juventude. Não se preocupem, o diabo quer atrapalhar. O diabo quer atrapalhar. Mas Deus é Deus. E Ele é o Senhor. O Cristo Redentor, que abre os seus braços sobre a Baía da Guanabara, é o Cristo que abre os seus braços para acolher os jovens, porque o Cristo quer os jovens no seu coração, porque o Cristo quer os jovens junto de si, porque o Cristo quer os jovens caminhando para o céu, que é o nosso lugar, caminhando para a felicidade eterna, para a salvação. O Cristo na Baía da Guanabara diz: vinde a mim todos vós, com os vossos fardos pesados, e eu vos aliviarei. Aqueles braços abertos: vinde a mim todos vós, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim. É a grandeza do Cristo que acolhe os jovens. Mas nós precisamos rezar para alcançar tudo isso do coração de Deus. Mas você diz assim: padre, espera lá, se Jesus quer salvar os jovens, Ele quer salvar os jovens, amém? Se Ele quer, Ele vai salvar, é ou não é? Para que é que eu preciso rezar? Para que é que o Senhor fica dizendo aí que eu preciso alcançar a conversão dos jovens do coração de Deus? Porque Deus quer, eu não preciso convencer Deus. Deus já está convencido, Deus já quer salvar os jovens. E eu digo, é verdade. Mas Deus, na sua providência, Ele não determina somente que Ele vai salvar, Ele também determina o como Ele vai salvar. E Ele quer salvar através de você. Está entendendo isso? Você que é voluntário da Jornada Mundial da Juventude, você precisa entender isso. Jesus quer salvar jovens através de você, jovem. Através de duas coisas. Primeiro, a sua generosidade como voluntário, que estará lá acolhendo esses jovens e servindo esses jovens. Mas para que isso tenha sentido como um serviço espiritual, você precisa pôr o joelho no chão e suplicar a conversão desses jovens. Porque Deus determina a salvação, mas não somente isso, Ele determina também o instrumento salvador, a sua oração, o seu serviço, o seu amor. Rezar por alguém é amar. Não existe, gente, amor se nós não queremos a salvação da pessoa. Amar alguém é querer que ela vá para o céu. Amar alguém é querer que ela vá para Deus. E essa é a finalidade do Dia Mundial da Juventude, da Jornada Mundial da Juventude. Se o Papa convoca estes jovens para se reunirem do mundo inteiro, é para que eles se salvem, para que aquilo seja instrumento de salvação para eles.
Nós precisamos ter uma visão espiritual. O que vai haver lá não é um Rock in Rio. Está entendendo? Não é um festival de jovens. É um encontro. E o encontro com o Papa tem sentido porque ele quer ser um encontro com Cristo para tantos jovens que Cristo quer salvar. Essa é a finalidade. Porque se a Jornada Mundial da Juventude não é para salvar as almas desses jovens, então, meu irmão, pode cancelar a jornada. Vamos para casa. Vamos para casa, esquece. A finalidade da igreja é a salvação. Se a igreja não nos leva para o céu, a igreja perdeu a sua função. Não é só a jornada que perdeu a sua função. A igreja tem uma única finalidade: nos levar para o céu, para a salvação eterna. Se não é isso, meu irmão, esquece, pode baixar a porta e fechar. A igreja é instrumento de salvação, e porque a Jornada Mundial da Juventude é feita pela igreja, ela é também instrumento de salvação. Meus irmãos, é assim. Então vejam, Deus quer nos salvar. Eu comecei esta pregação falando da ladainha de todos os santos, falando de nós não estamos sozinhos. Para quem crê, não existe solidão, disse o Papa. Quem crê nunca está sozinho. Quem crê nunca está sozinho. Então, nós precisamos entender isso, que onde quer que você esteja, em que rincão do Brasil você se encontre, você está conosco, nós estamos com você, e nós estamos com os anjos e com os santos de Deus, trabalhando para a salvação dessas almas, intercedendo. Por isso, nesta quaresma, a sua grande missão voluntária da jornada é joelho no chão. Joelho no chão, penitência, súplica. Deus quer nos dar a salvação, mas quer nos dar através de nosso pedido. É interessante essa bondade de Deus. Ele quer que a gente participe disso. Deus quer que nós participemos da salvação dos jovens. Então, nesses dias de quaresma, o Papa Bento XVI nos ajuda a nós aprendermos o caminho de Cristo. Como é que Jesus nos salvou? E como é que nós vamos participar dessa salvação? Se nós entrarmos numa dinâmica também de renúncia. Eu postei no meu site, o site padrepauloricardo.org. Quem quiser ver o texto que está aqui na minha mão, está postado lá no meu site, padrepauloricardo.org. É um texto de um jovem que eu suponho, pelo tipo de... Foi eu que traduzi. A tradução desse texto que está lá, foi eu quem fiz. É uma tradução livre, porque é um jovem que escreve em espanhol coloquial. E pelas expressões do espanhol, parece que o jovem é mexicano. Não sei dizer. Pode ser que sim, pode ser que não. Não está identificado lá no site dele, no blogzinho que ele tem lá. Ele escreveu uma carta a respeito da renúncia do Papa, narrando aquilo que ele experimentou quando recebeu a notícia. Ele recebeu a notícia, 12 horas depois ele começou a escrever isso daqui, no mesmo dia. Ele tem 23 anos e chama-se Daniel. Eu não sei o sobrenome, porque também não está lá no site dele, não está no blog. Ele disse assim: eu tenho 23 anos e tem muita coisa que eu não entendo. E principalmente, não dá para entender direito quando às 8 horas da manhã você está acordando, alguém te sacode e diz: Daniel, o Papa se demitiu. Diz: o quê? Como assim demitiu? A resposta óbvia: o Papa renunciou.
E o Papa renunciou. Meu Deus, que coisa! Eu sou católico, um católico qualquer, diz ele. Um católico entre tantos. A minha conversão foi uma conversão gradual. Eu ia à missa quando era pequeno. Depois, lá pelas tantas, fiquei entediado com aquele negócio. Joguei fora a fé. Joguei fora a igreja. Mas depois comecei a me interessar pelas coisas espirituais, mas era um interesse assim, meio confuso, porque eu estava interessado nas coisas espirituais, mas estava interessado também nas menininhas que iam à missa, né? Estava interessado também nos padres que eram simpáticos e cativantes, e ele namorava as meninas e os padres o orientavam, e aos poucos a fé foi voltando, e hoje ele pode dizer: eu sou católico. E ele disse: eu sou um católico qualquer, um católico igual aos outros, um católico sem novidade. Mas qualquer católico, seja um doutor em teologia, seja um analfabeto em Sagrada Escritura, como milhões e milhões de católicos, todo mundo sabe uma coisa: que o Papa é Papa, e que o Papa morre Papa. Todo mundo sabe disso. Então a pergunta é inevitável: Senhor Ratzinger, por que é que você renunciou? E ele ficou atravessado com aquilo. Até que 12 horas depois, veio um clique, e ele entendeu. O Papa renunciou porque é o que ele fez a vida inteira. O que ele fez a sua vida inteira foi renunciar. Deixa eu ler para você o texto dele. Ele diz assim: o Papa renunciou a uma vida normal. O Papa renunciou a ter uma esposa, renunciou a ter filhos, renunciou a ganhar um salário, renunciou à mediocridade, renunciou a horas de sono em troca de horas de estudo. O Papa renunciou a ser um padre a mais, porém ele também renunciou a ser um padre especial. O Papa renunciou a encher a sua cabeça de Mozart para poder enchê-la de teologia. O Papa renunciou a chorar nos braços dos seus pais. O Papa renunciou a estar tranquilo, aposentado, aos 85 anos, desfrutando dos seus netos, na comodidade da sua casa, no calor de sua lareira. O Papa renunciou a desfrutar do seu país natal, da sua terra natal, a Alemanha. O Papa renunciou à comodidade de ter dias de folga, renunciou à vaidade. O Papa renunciou de se defender os que o atacavam. Pois bem, para mim a coisa é óbvia, diz Daniel. O Papa é um sujeito apegado à renúncia. E ele voltou a demonstrar isso, porque ele renunciou ao seu pontificado. Quando ele sabe que a igreja não está em suas mãos, mas a está nas mãos de alguém maior do que ele. Ninguém é maior do que a igreja. Ninguém é maior do que a igreja. Nem o Papa, nem os seus sacerdotes, nem os seus leigos. Ninguém é maior do que a igreja, nem os casos de pederastia e nem os casos de misericórdia. Ninguém é maior do que a igreja. Porém, nessa altura da história em que nós vivemos, ser Papa é um ato heróico. Eu me lembro, sem dúvida, da história do primeiro Papa, um tal de Pedro. Como foi que ele morreu? Morreu numa cruz, crucificado como seu mestre, só que de cabeça para baixo. Nos dias de hoje, Ratzinger se despede da mesma maneira, crucificado pelos meios de comunicação, crucificado pela opinião pública,
crucificado pelos seus próprios irmãos católicos, crucificado à sombra de alguém mais carismático, crucificado na humildade, essa humildade que custa tanto compreender. Ratzinger é um mártir contemporâneo, destes a respeito dos quais se inventam histórias, calúnias, acusações. E ele não responde, ele não se defende. E quando ele defende alguma coisa e vai dizer alguma coisa, o que ele diz é o que ele disse quando renunciou: peço perdão pelas minhas faltas, pelos meus erros. Que coragem! Não interessa quem você seja, diz o Daniel. Você pode ser um mórmon, um ateu, um homossexual ou um abortista, mas ver um sujeito que diz estas coisas, você tem que admitir: este homem é especial, este homem é diferente. Daniel diz assim: vou ler o texto dele. Vivo em um mundo onde é divertido zombar do Papa, porém é pecado mortal fazer piada de um homossexual. E depois que você fez a piada, irão te chamar de bruto, intolerante, fascista, direitista, nazista. Vivo num mundo onde a hipocrisia alimenta as almas de todos nós, onde nós pretendemos julgar um homem com 85 anos que quer o melhor para a instituição que ele representa. Nós, porém, vamos com tudo contra ele. Como que ele vai renunciar? Claro que nós não entendemos. No mundo em que ninguém, absolutamente ninguém, renuncia a nada. Como se nós fôssemos as pessoas mais trabalhadeiras do mundo, né? Como se a gente não tivesse preguiça de ir à escola, como se a gente não tivesse preguiça de trabalhar, como se a gente vivesse num mundo em que todas as pessoas de 85 anos têm obrigação de continuar trabalhando, ainda por cima trabalhando de graça, sem ganhar absolutamente nada e ajudando milhões de fiéis. É esse o nosso Papa. Pois agora eu sei, diz Daniel, que vivo em um mundo que irá achá-lo muito estranho. Um mundo que não leu os seus livros, nem as suas encíclicas, porém que daqui a 50 anos ainda irá recordar como, com um gesto simples e humilde, um homem foi Papa. E quando viu que havia algo melhor no horizonte, decidiu afastar-se por amor à igreja. Morra então tranquilo, Sr. Ratzinger, sem homenagens pomposas, sem um corpo exibido em São Pedro, sem milhares chorando e esperando a luz do seu quarto se apagar. Morra então como viveu, morra como você viveu como Papa, na humildade. Bento XVI, obrigado pelas suas renúncias. Meus queridos, se você quiser esse texto, está lá no meu site, padrepauloricardo.org, você pode acessar. Que coisa linda ver a fé de um jovem católico que entendeu o Papa. Quando tantos adultos não compreenderam, quando tantos velhos de cabelos brancos não entenderam. Mas sabe por que é que ele entendeu? Porque ele tem fé. E porque ele crê. Como todos nós católicos cremos. Como o Papa Bento XVI crê. Quem crê nunca está sozinho.
Quem crê nunca, nunca, nunca está abandonado. Meus irmãos, revigoremos a nossa fé. Revigoremos a nossa fé. Nessa certeza extraordinária, nessa certeza linda, nesta alegria de ser católico, nessa alegria de pertencer à verdadeira Igreja de Cristo, de saber que nós temos um Pai, que é o Santo Padre, o Papa, de saber que a nossa Mãe Maria irá cuidar de tudo, e nós com ela, junto com os santos, iremos rezar para que tudo aconteça conforme o coração de Deus. O Papa renunciou nesse dia fantástico que é 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes. Nesse dia, ele certamente confiou tudo nas mãos daquela que irá voltar para nós o seu olhar de misericórdia. Existe um episódio da aparição de Lourdes, em que Santa Bernadette Soubirous foi até a gruta para rezar. Quando Nossa Senhora apareceu, das cavernas do inferno, do chão, saía uma palavra que dizia: fuja! Uma palavra cavernosa, uma palavra terrível, uma voz asquerosa, uma voz satânica, dizia: vá embora, saia daqui. Bernadette então voltou-se para Nossa Senhora, suplicando a sua ajuda, e Nossa Senhora simplesmente olhou com o seu olhar severo na direção de onde vinha a voz, e a voz se afastou. Esse é o poder de Nossa Senhora sobre Satanás. Basta um olhar dela. Ela olhou e Satanás se retirou. Meus irmãos, que fantástico. Isso dá uma nova valência quando você rezar a Salve Rainha. Que ela volte para nós o seu olhar de mãe. Vossos misericordiosos olhos a nós volvei. Que neste momento extraordinário da história da humanidade, ela volte para nós o seu olhar de mãe. Volte para nós o seu olhar de misericórdia e tenha compaixão. E cuide da igreja que lhe pertence. Ela é a mãe da igreja. Ela certamente estará entre os membros do conclave. Ela também entrará em conclave, junto com o Espírito Santo. E os dois nos darão um Papa conforme o coração de Deus. E nos dará o pastor que estará conosco no Dia Mundial da Juventude. Que alegria ser católico e que alegria ser brasileiro neste momento. E poder receber em casa o Santo Padre. E pedir a bênção dele por primeiro. Se nós fomos escolhidos por Deus por isto e para isto, então precisamos corresponder a essa eleição. Toda escolha de Deus é uma missão, é uma vocação. Toda escolha de Deus tem, junto com ela, um desafio. E a escolha de Deus é: Brasil, jovens do Brasil, católicos do Brasil, vivam esta quaresma com os joelhos no chão, o coração no céu, na confiança de Deus, e os braços abertos como voluntários para servir os jovens que virão nesse Dia Mundial da Juventude, nessa jornada fantástica que Deus preparou para nós no caminho do céu. Amém.
cançãonovaplay.com. Assine já!